Se você abrir uma Bíblia protestante e olhar o índice, notará que os primeiros 3/4 formam uma coleção chamada Antigo Testamento. Se você olhar para a lista de livros, verá que é composta por 39 obras menores agrupadas em 4 seções principais. Os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, seguidos pelos livros históricos, os poéticos e, por fim, pelos livros dos profetas. Isso parece simples, mas na verdade é mais complicado e muito mais interessante. Essa organização dos livros em um único volume, chamado Antigo Testamento, é uma tradição cristã posterior que se desenvolveu depois de Jesus e dos seus apóstolos. Na tradição judaica antiga, essas obras estavam todas em rolos separados e eram concebidas como uma coleção de 3 partes, chamada Tanar. É um acrônimo hebraico para Torá, que significa instrução, Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que significa escritos. A Tanar tem os mesmos livros que o Antigo Testamento protestante, mas é organizada de maneira diferente. A Torá corresponde ao Pentateuco, mas os profetas são 4 livros narrativos históricos com 15 obras nomeadas em referência a profetas específicos. Depois disso estão os Escritos, uma coleção diversificada de textos poéticos e narrativos. E esse formato de 3 partes é muito antigo. É mencionado em textos judaicos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, a sabedoria de Ben-Sira, até Jesus de Nazaré o mencionou. Isso porque essa forma de 3 partes está relacionada ao formato de composição dos próprios rolos. Se você prestar atenção, descobrirá que cada rolo foi organizado com referências que ligam o livro à coleção maior de 3 partes. Então, quem juntou todos esses rolos? Foi um processo longo. Alguns dos famosos colaboradores são conhecidos, como Moisés ou Davi, mas a maioria dos autores permanece anônima. Na Bíblia, eles são simplesmente chamados de escribas, ou os profetas. Esses escritos foram formados ao longo da história de Israel à medida que gerações de escribas proféticos coletavam histórias e poemas anteriores e os integravam em composições maiores. No fim, todo esse material formou a Biblioteca Unificada de Escritos, a Tanar. Fica claro, a partir dos textos dos Salmos e nos Profetas, que esses escribas proféticos acreditavam que o Espírito de Deus estava guiando todo esse processo, de modo que, por meio de palavras humanas, Deus fala ao seu povo. É por isso que eles amavam esses textos, estudando-os, integrando-os numa coleção unificada. Não sabemos exatamente quando esse processo foi terminado, mas foi nos últimos séculos antes do tempo de Jesus. Na sua forma final, a Tanar oferece uma interpretação profética da história de Israel que afirma revelar os propósitos de Deus para resgatar o mundo inteiro. E embora não possamos tratar de toda a coleção em um vídeo, é útil ter uma visão geral do que falam esses escritos. A Torá começa com Deus criando e abençoando um importante pedaço de terra, o nosso mundo. E Deus o confia a uma criatura que reflete a imagem divina, humano, ou em hebraico, Adam. Deus escolhe a humanidade para governar o mundo como reis e rainhas da criação. E a pergunta é se eles confiarão na sabedoria de Deus para discernir o bem e o mal, ou se vão preferir ser autônomos para definir o bem e o mal para si mesmos. Mas há outra criatura com os humanos. Uma serpente misteriosa. Ela está em rebelião contra o Criador e seduz os seres humanos a se rebelarem de forma tola contra a generosidade de Deus. Como resultado, a humanidade é separada de sua fonte divina de vida e exilada de um jardim de bênção para morrer em um deserto perigoso. A partir daí, a humanidade continua se espalhando e redefinindo o bem e o mal, e as coisas logo vão de mal a pior. Eles constroem cidades atormentadas por violência e opressão, o que aponta para a fundação de uma cidade chamada Babilônia, onde as pessoas se colocam no lugar de Deus. E agora, o conflito básico do enredo da Bíblia está definido. Deus quer abençoar o seu mundo e governá-lo por meio dos seres humanos, mas agora eles são o problema. Eles estão sob a influência do mal. Eles são tolos e sem visão e se dirigem para a autodestruição. E isso é tudo uma preparação para a solução de Deus. Precisamos de um novo tipo de ser humano. Então Deus promete que um novo ser humano virá e não vai ceder à serpente. Na verdade, ele vai esmagá-la e será esmagado por ela.
A partir daqui, a história traça a linhagem prometida a um homem e uma mulher, Abraão e Sara. Deus confia a eles a mesma bênção divina dada à humanidade na primeira página. Assim, eles deixam a Babilônia para uma nova terra, que é como um jardim, que Deus promete dar à sua família. O que segue é a história da família de Abraão. 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, seguido por 12 filhos. E temos bastante esperança, até que nos deparamos com uma história super disfuncional e destrutiva da família deles. Eles mentem, traem, quase matam uns aos outros, sem mencionar os escândalos sexuais. Mas o que você esperava depois da história do jardim? Eles são humanos. Por fim, a família de Abraão acaba sendo exilada no Egito. Todas essas falhas da família de Abraão formam um pano de fundo sombrio para os poucos momentos de brilho na história. Deus segue comprometido com essas pessoas. Ele até faz uma promessa eterna a eles, chamada de aliança, de que vai resgatar e abençoar toda a humanidade por meio deles. Não fica claro como exatamente ele fará isso. Mas a família de Abraão está no auge quando deixa seus esquemas egoístas e confia na promessa de Deus com uma fé radical. A partir daqui, a família cresce, eles acabam sendo escravizados no Egito e somos apresentados a outro personagem principal da Torá, Moisés. Deus o levanta para resgatar os israelitas e levá-los para um monte, onde todos são convidados a um relacionamento de aliança com Deus. Eles recebem 613 termos do relacionamento, diretrizes para se tornarem novos tipos de seres humanos, que vão representar fielmente Deus para o mundo. E Moisés é o mediador desse acordo, porque ele é incrível. Ele é o grande profeta que fala a palavra de Deus a Israel. Ele é um sacerdote que os representa diante de Deus. E ele é até chamado de rei, líder de Israel e libertador na hora da necessidade. Mas, à medida que a Torá avança, os israelitas erram feio. Eles violam a aliança e até Moisés se rebela contra Deus. Na verdade, a Torá termina com Moisés prevendo que o fracasso de Israel vai continuar ao entrarem na terra prometida e eles vão acabar no exílio de novo. Mas ele tem esperança de que Deus cumprirá sua promessa de resgatar Israel. Um dia, ele cobrirá as falhas deles. Ele curará seus corações egoístas para que possam realmente amar a Deus e viver. E então Moisés morre. E as frases finais do rolo da Torá são surpreendentes. Elas avançam no tempo e então ouvimos os escribas proféticos que deram forma a Tanar. Eles refletem sobre a história de Moisés a partir do seu ponto de vista e nos contam que nunca mais na história de Israel surgiu um profeta como Moisés. Cara, eu queria que o outro profeta, sacerdote rei como ele aparecesse. E com isso vamos para Neviim. Ele tem 2 subcoleções. Primeiro, os antigos profetas. 4 narrativas sobre a história de Israel na Terra Prometida contadas na perspectiva posterior dos profetas. As coisas começam muito bem com a liderança de Josué. Lemos que ele é bem-sucedido porque ele é como Moisés e medita nas Escrituras dia e noite. Mas por fim, até mesmo Josué falha, começando a longa e violenta queda de Israel rumo à autodestruição, assim como Moisés e a história do jardim previam. Essas histórias focam no fracasso dos reis, profetas e sacerdotes de Israel, como mentem, traem e matam uns aos outros e adoram ídolos. É basicamente uma repetição mais longa e sangrenta das falhas dos ancestrais. Mas tem alguns pontos positivos. Deus reafirma sua promessa da aliança de abençoar a humanidade por meio de um novo humano. Será um rei da linhagem de Davi. E você tem algumas histórias sobre pessoas, como Davi ou Salomão, que têm momentos como Abraão, quando confiam em Deus, mas nunca dura. E, se você não sabe, a família de Abraão acaba onde eles começaram, conquistados e exilados na Babilônia. Mas lembre que toda essa história está sendo contada da perspectiva posterior dos profetas, e eles sabem que o exílio não é o fim. Então eles organizam essas histórias do passado de Israel como guias para a sua esperança futura. Quando Deus resgatar o seu povo da Babilônia, ele vai enviar aquele novo rei, que será como Moisés, Davi e Salomão nos seus melhores dias. Na verdade, é disso que se trata a segunda parte de Neviim, os últimos profetas. Há 3 obras grandes e 12 menores conectadas a profetas específicos. E esse formato lembra intencionalmente os 3 mais 12 antepassados de Gênesis, cujas histórias de fracasso contêm as sementes da esperança futura.
Esses rolos proféticos são cheios de referências cruzadas que os conectam à narrativa da Torá e dos profetas e levam a história adiante. O trabalho dos profetas de Israel era ser como Moisés, acusar o antigo Israel de fracasso e corrupção e adverti-lo sobre o resultado iminente, o dia do Senhor, que terminou com a derrota e o exílio na Babilônia. Mas os profetas também prometeram que Deus tinha um propósito: purificar o seu povo e recriar um novo Israel que seria fiel, assim como Abraão. Eles viverão em uma nova relação de aliança com Deus sob o reino do governante prometido, que é descrito como um novo Moisés, mas chamado pelo nome Davi. Ele restaurará a bênção de Deus para o mundo inteiro. A conclusão do Neviim é como a da Torá. Há uma nota dos escribas proféticos da Tanar. Eles refletem sobre toda a história até agora e pedem aos leitores que aguardem a chegada de um novo profeta como Moisés, que eles chamam de Elias. Ele anunciará a chegada do Deus de Israel para purificar e salvar o seu povo. A partir daqui, passaremos para a terceira e final subcoleção da Tanar, Ketuvim, uma coleção de diversos pergaminhos. Cada um foi elaborado para se conectar aos principais temas da Torá e dos profetas e desenvolvê-los ainda mais por meio de uma tapeçaria elaborada de referências cruzadas. Por exemplo, o rolo dos Salmos é aberto com 2 poemas que estão conectados ao início da Torá e dos profetas. No primeiro salmo, encontramos o justo, que é descrito como um novo Josué, um líder bem-sucedido que medita nas Escrituras. Ele é como o rei prometido por Moisés e como a eterna árvore da vida no Jardim do Éden. O Salmo 2, então, identifica essa figura. É o rei prometido, o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que vai derrotar o mal entre as nações e restaurar a bênção de Deus ao mundo. E o resto do livro dos Salmos ensina o povo de Deus a orar enquanto aguarda essa esperança futura. Depois temos os livros de sabedoria, que abordam algumas das questões mais difíceis levantadas pela história da Torá e dos profetas. Provérbios soa como Moisés na Torá. Confie em Deus, seja fiel e obediente, e você terá paz e sucesso. Mas aí, Eclesiastes e Jó refletem sobre a complicada história de Israel e dizem: tentamos isso, mas não é tão simples assim. Esses 3 livros carregam uma conversa profunda sobre o que significa viver sabiamente no mundo bom e muitas vezes confuso de Deus. 2 dos últimos livros da Tanar a serem escritos oferecem uma contribuição crucial. O rolo de Daniel recorda a longa história do fracasso e do sofrimento de Israel como uma estranha porta de esperança para um novo futuro para o mundo. Um dia, esse novo ser humano prometido pela Torá e pelos profetas vai chegar. Ele será pisoteado pelas inclinações animalescas da humanidade para o mal. Mas então Deus o vingará e o levantará para governar o mundo com poder divino. E por fim, o rolo das crônicas reconta toda a história da Tanar, desde o início até o retorno de Israel do exílio. O autor foca na promessa de Deus a Davi de um futuro rei que reunirá o povo de Deus em uma nova Jerusalém e trará bênção divina às nações. As linhas finais do rolo das crônicas foram conectadas aos textos fundamentais de toda a Tanar. Eles mantêm viva a esperança de um retorno definitivo do exílio, apontando para a chegada de um israelita cujo Deus está com ele, para que ele possa subir e restaurar a nova Jerusalém. E é assim que a história termina. A Tanar é uma coleção de rolos de textos hebraicos antigos, elaborada de forma majestosa e intencional. Esses diversos textos de todos os períodos da história de Israel foram tecidos como uma história unificada sobre a promessa da aliança de Deus com Israel e toda a humanidade. Eles foram feitos para uma vida inteira de leitura e reflexão, já que essas palavras humanas incríveis oferecem uma palavra divina de sabedoria e esperança futura que fala ainda hoje.